Olá a todos os alunos do Programa Nacional de Formação em Administração Pública. Na etapa 8 do projeto de intervenção, veremos definições, características, informações acerca das referências que devem ser colocadas no projeto de intervenção. Trabalharemos aqui com a NBR 6023, a ABNT que fala a respeito de informação e documento. Algumas regras gerais de apresentação acerca das referências. Os elementos essenciais e complementares da referência devem ser apresentados em sequência padronizada. Nos próximos slides, veremos quais são esses elementos. As referências são alinhadas somente à margem esquerda do texto e de forma a identificar individualmente cada documento, em espaço simples e separadas entre si por espaço duplo. O recurso tipográfico usado nas referências são o negrito, o grifo ou o itálico, e são utilizados para destacar o título, que deve ser uniforme em todas as referências de um mesmo documento. Ou seja, se você optar por fazer o destaque do título em negrito na primeira referência, faça em todas. Se for o grifo, use o grifo para todas as referências. Ou, se optar por usar o itálico, utilize o itálico para todas as referências. Ou seja, o título deve ser uniforme em seu destaque em todas as referências de um mesmo documento. O título não deve ser destacado quando a obra não tem indicação de autoria. Em breve veremos um exemplo. Ou de responsabilidade, cujo elemento de entrada é o próprio título, pois o uso da letra maiúscula na primeira palavra já o destaca. Monografia no todo. Para referenciar monografia no todo, que inclui livro ou folheto, manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário e trabalhos acadêmicos, que são teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, entre outros, temos alguns elementos que são essenciais na referência, ou seja, não podem faltar. Os elementos são a autoria. A autoria deve aparecer na referência com o sobrenome do autor em caixa alta, vírgula, o nome, ponto. O título também é um elemento essencial e deve constar como aparece na folha de rosto da obra. Ponto. Edição, quando houver. Ponto. O local de publicação, dois pontos, a editora, vírgula, e a data da publicação. No exemplo abaixo temos Eco, vírgula, Humberto, ponto, como se faz uma tese, ponto. A edição é a 23ª. Então, colocamos 23.ed. Espaço São Paulo, dois pontos, perspectiva, vírgula, 2010, que é o ano. Prestem atenção que o destaque gráfico utilizado nesta referência foi o negrito, no título Como se faz uma tese. Se eu utilizei o negrito nesta primeira referência do meu trabalho ou do meu projeto de intervenção, eu devo usar o negrito em todas as outras referências que constarem na minha lista de referência. Quando você julgar necessário colocar elementos adicionais em sua referência, eles podem ser colocados após a data. Aqui no exemplo, colocamos como elementos adicionais o número total da página deste livro e também a coleção. Aqui apresentamos 4 exemplos de obras que foram utilizadas em um determinado trabalho e as referências delas que devem constar na lista de referência no final do projeto. Temos Novela e Sociedade no Brasil, Perfil da Administração Pública Paulista, Manual de Normas de Editoração de Bict e Novo Dicionário Folha Webster. Vejam que o primeiro exemplo e o quarto exemplo fizemos a entrada para a referência pelo sobrenome dos autores. O segundo exemplo e o terceiro exemplo apresentam algumas peculiaridades, pois a segunda referência demos entrada pelo título da obra. Neste caso, fazemos isto porque a obra não possui autoria. No terceiro exemplo,
A entrada foi pelo IBICT, Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, pois o Manual de Normas de Editoração do IBICT foi realizado por esta entidade. Então, fazemos a entrada pela entidade, que é a sua responsável. Outro tipo de referência é a monografia em meio eletrônico. Para fazer a referência de monografia em meio eletrônico, utilizamos os mesmos elementos já descritos na monografia impressa. A única diferença, ou melhor, a única peculiaridade, é que, após a descrição dos dados essenciais da referência, que já comentamos serem autoria, título, edição, quando houver, local de publicação, editora ou casa publicadora e ano, após a descrição desses elementos, colocamos ao final a descrição do meio eletrônico. No caso, esta enciclopédia e dicionário digital 98 está em CD-ROM. Colocamos no final da referência, portanto, 5 CD-ROM. As referências de obras consultadas online. Também são essenciais as informações sobre o endereço eletrônico, apresentando entre os sinais maior e menor, precedido da expressão disponível em, e a data de acesso ao documento, precedida da expressão acesso em. Opcionalmente, pode-se acrescentar dados referentes à hora, minuto e segundos. No exemplo, temos Navio Negreiro de Castro Alves. Percebam que a ordem da apresentação segue a ordem de apresentação dos elementos essenciais da monografia: sobrenome do autor, vírgula, nome, o título da obra, o local de publicação, a casa publicadora e o ano. Após esses elementos, temos disponível em e o endereço da web e o acesso, que é o dia no qual eu fiz a pesquisa e encontrei esse documento na internet. Acesso em deve constar o dia, o mês, o ano. De acordo com a norma 6.023, eu posso colocar, se optar, a hora, o minuto e o segundo. Prestem atenção a uma peculiaridade desta referência. Eu não tenho um local especificamente. Esta obra não apresentou um local, uma cidade. Então, eu coloco SL, ou seja, sem local. Parte de monografia. O que é isso? É um capítulo de um livro, que eu achei muito importante para o meu projeto de intervenção e utilizei. Neste caso, inclui capítulo, volume, fragmento de outras partes de uma obra, com autores e ou títulos próprios. Quais são os elementos essenciais de parte de monografia? São o autor, o título da parte, seguidos da impressão in e da referência completa da monografia no todo. A expressão in é um termo latino que significa dentro. Se é parte de monografia, o capítulo que eu vou referenciar está dentro de alguma coisa. Vamos pegar o exemplo de um livro. Eu utilizei um capítulo que está dentro de um livro. No final da referência, deve-se informar a paginação ou outra forma de individualizar a parte referenciada. Ou seja, no final da minha referência, eu coloco a paginação daquele capítulo que eu utilizei especificamente. No exemplo, temos 2 itens bibliográficos referenciados. Nós colocamos o sobrenome do autor, vírgula, o nome, o título do capítulo, a expressão in, que quer dizer que este capítulo está dentro de outro documento, está dentro de outro livro, o sobrenome dos autores do livro no todo, o título do livro, o local de publicação, a casa publicadora. No exemplo 2, vejam que após o termo in, existe um grifo e não consta o nome do autor do livro História do Amapá. Neste caso, fazemos desta forma quando o autor do capítulo referenciado é também o autor do livro no todo. No final, tanto do primeiro exemplo como do segundo exemplo, temos as informações que individualizam aquele capítulo.
No primeiro exemplo, a paginação. Este capítulo é páginas 7 a 16 do livro História dos Jovens. No segundo exemplo, o capítulo referenciado é o capítulo 3 dentro do livro História do Amapá. Ainda a parte de monografia e e-mail eletrônico. Acrescentar informações sobre a descrição física do meio eletrônico, disquete, CD-ROM, online, aos padrões já indicados. Vejamos nos exemplos. No primeiro, não temos uma autoria, entramos pela primeira letra do título em maiúscula, Morfologia dos Artrópodes, Enciclopédia Multimídia dos Seres Vivos, SL, Planeta de Agostini, 1998, que é o copyright, CD-ROM 9. No segundo exemplo, Política, Dicionário da Língua Portuguesa, Lisboa, Priberan, Informática, 1998, disponível em o endereço eletrônico e o acesso em 8 mar 1999. Importante destacar que no segundo exemplo temos a entrada pela palavra, que seria aqui a parte de monografia e e-mail eletrônico, prestem atenção que não temos autoria, então o título da obra entrou pela primeira palavra em letra maiúscula, dicionário. O mesmo ocorreu com política. Dentro desse dicionário, o verbete política não tem autoria, então fizemos a entrada pela primeira palavra em letras maiúsculas. Algumas informações importantes acerca da transcrição dos elementos. Autoria. De modo geral, sobrenome do autor em letra maiúscula, seguido de prenome e outros sobrenomes abreviados ou não. Os nomes devem ser separados por ponto e vírgula, seguido de espaço. Mais de 3 autores, indicar somente o primeiro e acrescentar a expressão etial, que é um termo latino etiale, que quer dizer e outros. Esta numeração no final da frase diz respeito à localização desta informação na norma ABNT 6023. Ainda na transcrição dos elementos, indicação explícita de responsabilidade. A entrada deve ser feita pelo nome do responsável, seguida da abreviação, no singular, do tipo de participação. No caso, organizadores, o compilador, o editor, o coordenador. Várias obras não têm uma autoria, mas sim os organizadores da obra, os compiladores da obra, os editores da obra, os coordenadores da obra. Neste caso, estas pessoas são os responsáveis pela obra. Pseudônimo deve ser adotado na referência, desde que seja a forma adotada pelo autor. Outros tipos de responsabilidade podem aparecer, por exemplo, tradutor, revisor, ilustrador, entre outros. Podem ser acrescidos após o título, conforme aparecem no documento. Autor-entidade são, por exemplo, órgãos governamentais, empresas, associações, congressos, seminários. A entrada na referência, de modo geral, é pelo seu próprio nome, por extenso. Entidade, denominação genérica. Seu nome precedido pelo órgão superior ou jurisdição geográfica a qual pertence. Por exemplo, São Paulo, entre parênteses, Estado, que quer dizer que é São Paulo Estado e não São Paulo Cidade. Secretaria do Meio Ambiente. Entidade vinculada a órgão maior tem uma denominação específica que a identifica. A entrada é feita diretamente pelo seu nome. Em caso de duplicidade de nomes, deve-se acrescentar no final a unidade geográfica que identifica a jurisdição. Entre parênteses, por exemplo, Biblioteca Nacional. Mas qual Biblioteca Nacional estamos nos referindo em nossa referência? No caso do exemplo, é a Biblioteca Nacional do Brasil. Brasil deve aparecer, então, entre parênteses. Quando a autoria é desconhecida, a entrada é feita pelo título da obra,
pela primeira palavra em maiúsculo, como vimos nos exemplos anteriores. Ainda sobre a transcrição dos elementos. Acerca do título e subtítulo. Eles devem ser reproduzidos tal como figuram no documento, separados por 2 pontos. Estas informações, devo salientar, devem ser extraídas, retiradas da folha de rosto da obra. No caso de títulos e subtítulos demasiadamente longos, deve-se suprimir as últimas palavras, desde que o sentido não seja alterado. No exemplo, o título da obra A Criança, perguntas e respostas, médicos, psicólogos, professores, técnicos, dentistas, Este título foi suprimido, porque não há prejuízo do seu entendimento. No caso dos periódicos, quando o título aparecer em mais de uma língua, registra-se o primeiro, opcionalmente o segundo ou o que estiver em destaque. No exemplo, São Paulo Medical Journal, Revista Paulista de Medicina. Periódico no todo. O título deve ser sempre o primeiro elemento da referência, devendo aparecer em maiúscula. Exemplo, Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, São Paulo, FEBAB, 1973, 1992. Periódico de título genérico. Incorpora-se o nome da entidade autora ou editora que se vincula ao título por uma preposição entre colchetes. No exemplo, Boletim Estatístico, a incorporação da preposição entre colchetes da Rede Ferroviária Federal, Rio de Janeiro, 1965, ponto trimestral. Percebam que depois da data temos o traço e não temos outra data. Isto quer dizer que o boletim estatístico ainda está em vigor, ou seja, ainda existe uma periodicidade da publicação deste boletim. Quando não existir título, atribuir palavra ou frase que identifique o conteúdo do documento entre colchetes. No exemplo, Simpósio Brasileiro de Aquicultura, 1978, Recife. Como não há um título específico, colocamos no exemplo trabalhos apresentados. E continuamos a referência. Rio de Janeiro, Academia Brasileira de Ciências, 1980, 412 páginas. A edição. Quando houver indicação de edição, esta deve ser transcrita utilizando-se abreviaturas dos numerais ordinais e da palavra edição, ambas na forma adotada na língua do documento. No exemplo, Pedrosa, Israel, da cor a cor inexistente. Temos a edição, o local de publicação, a casa publicadora, o ano e o número de páginas. Indicam-se emendas e acréscimos à edição de forma abreviada. No exemplo, terceira edição, revista e aumentada. Documentos eletrônicos, considerar a versão eletrônica como equivalente à edição e transcrevê-la como tal. No exemplo, temos um CD-ROM, colocamos então a versão, que é a primeira versão, 1.0a. O local deve ser indicado tal como figura no documento. Temos alguns elementos acerca disso. Por exemplo, locais homônimos, acrescentar o nome do estado do país, Viçosa, Alagoa, Viçosa, Minas Gerais. Mais de um local, indica-se o primeiro ou o mais destacado. Quando não existe local, a cidade é inexistente, mas pode ser identificada, indicar entre colchetes. Local inexistente, sem identificação, utilizar a expressão sine loco, abreviada entre colchetes, que quer dizer sem local, que vimos nos exemplos anteriores. A editora, indicada tal como figura no documento, abreviando os prenomes e suprimindo as palavras que designam a natureza jurídica e ou comercial. Na obra Livraria José Olímpio, editora, 2 editoras, indicam ambas com seus respectivos locais. 3 ou mais indicam-se a primeira ou a que estiver em destaque. Quando não tem identificação, ou seja, sem identificação,
indicar a expressão sine nomine, que quer dizer sem nome. Uma referência pode constar, então, sem local e sem editora. Colocamos entre colchetes S.L, S.N, que quer dizer sem local, sem editora. Quando a editora é a mesma instituição ou responsável pela autoria e já tiver sido mencionada, esta não é indicada. A data deve ser indicada em algarismos arábicos. Como elemento essencial, sempre deve ser indicada uma data. Ela é um elemento essencial, ou seja, a data sempre deve constar na referência de uma publicação. Quando não há data específica, colocamos a data da publicação, da distribuição, do copyright, da impressão, da apresentação de um trabalho e de outros documentos. Na existência de data, registrar data aproximada conforme exemplos abaixo. Publicação periódica. Vimos até agora os elementos de uma monografia. A partir de agora, veremos os elementos da referência de uma publicação periódica. A publicação periódica inclui coleção como um todo, fascículo ou número de revista, número de jornal, caderno na íntegra e a matéria existente em um número, volume ou fascículo de periódico, que são artigos científicos de revista, editoriais, matérias jornalísticas, seções, reportagens. A referência de toda a coleção de um título de periódico é utilizada em listas de referências e catálogos de obras preparados por livreiros, bibliotecas ou editoras. Os elementos essenciais são título, local de publicação, datas de início e de encerramento da publicação, se houver. Nos exemplos, temos 4 referências de periódico no todo. No primeiro exemplo, Revista Brasileira de Geografia, ponto, o local de publicação, 2 pontos, a casa publicadora, vírgula, o ano, e traço em aberto, que quer dizer que esta revista ainda está sendo editada. Partes de revista e boletim. Inclui volume, fascículo, números especiais e suplementos, entre outros, sem título próprio. Os elementos essenciais são título da publicação, local de publicação, editora, numeração do ano ou volume, numeração do fascículo, informações de periódicos e datas de sua publicação. No exemplo, Dinheiro, São Paulo, editora 3, o número, o dia e o ano. No segundo exemplo, Dinheiro, 2 pontos, Revista Semanal de Negócios, São Paulo, editora 3, o número, o dia, o ano e o número de páginas. Artigo ou matéria de revista, boletim. Inclui parte de publicações periódicas, volumes, fascículos, números especiais e suplementos com título próprio. Comunicações, editorial, entrevistas, recensões, reportagens, resenhas e outros. Os elementos essenciais são autor, título da parte, artigo ou matéria, título da publicação, local de publicação, numeração correspondente ao volume e o ano, fascículo ou número, paginação inicial e final, quando se tratar de artigo ou matéria, data ou intervalo de publicação e particularidades que identifique a parte, se houver. Nos exemplos, aqui apresentamos vários exemplos que seguem as regras gerais de apresentação de periódicos. O terceiro exemplo, entrada pelo autor, em letras maiúsculas, vírgula, o prenome, a margem da lei, ponto em pauta, vírgula, Rio de Janeiro, vírgula, o número, a numeração de paginação e o ano. Vejam que, nos periódicos e nos artigos científicos, o que vai em destaque é o título da revista e não o título do periódico, do artigo de periódico. Aqui nos exemplos, todos os destaques estão para as revistas Conjuntura Econômica, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, Em Pauta,
Política e Administração, Revista Latino-Americana de Filosofia e último exemplo em pauta. A entrada é dada pelo autor. Quando não tem o autor, fazemos a entrada pela primeira letra do título do artigo de periódico em maiúscula. Artigo ou matéria de revista, boletim em meio eletrônico. As referências devem obedecer aos padrões indicados pelo artigo ou matéria de revista, boletim, etc., de acordo com o item 7.5.3 da norma, acrescidas das informações relativas à descrição física do meio eletrônico, disquete, CD-ROM online, e quando se tratar de obras consultadas online, proceder-se-á conforme 7.2.2. Exemplos de artigo ou matéria de jornal. Apresentamos aqui 4 exemplos. Vejam que nos exemplos anteriores eram artigos de periódico. Agora são artigos de jornais. Temos no primeiro Audos, segundo Folha de São Paulo, terceiro Jornal do Brasil, quarto Jornal do Brasil também. O que vai em destaque, assim como no artigo de periódico, é o nome do jornal. Artigo ou matéria de jornal em meio eletrônico. As referências devem obedecer aos padrões indicados para artigo ou matéria de jornal, de acordo com o item 7.5.5 da norma, acrescidas das informações relativas à descrição física do meio eletrônico, disquetes, CD-ROM online. Quando se tratar de obras consultadas online, proceder-se-á conforme 7.2.2. Alguns exemplos. Silva, Kelly, Arranjo. São 3 exemplos acerca de documentos de periódicos que estão disponíveis online. Colocarem no final da referência, após a apresentação dos dados essenciais, as informações de disponibilidade e de acesso, conforme a norma nos mostra, disponível em, acesso em. Um ótimo trabalho a todos.